3 a 12 de novembro de 2022. Prepare-se para o imprevisível. Eu sou Vanessa Tuleski, estudiosa da astrologia, e neste mês de novembro nós temos uma primeira quinzena muito agitada, seja no coletivo ou no plano individual. Porém, na segunda quinzena a gente já tem um clima bem mais relax. Mas vamos falar sobre a primeira. Aqui eu vou tentar sinalizar para vocês o que é que pode acontecer e como que vocês devem se preparar para o imprevisível, se é que isso é possível. Mas pelo menos vocês vão estar entendendo que esse fator vai estar presente. Então, eu vou falar de aspecto por aspecto que vai estar acontecendo até o dia 12 de novembro, que vai ser um sábado. Então, vamos começar aqui com Vênus. Dos dias 3 até 9 de novembro, Vênus vai estar numa oposição com Urano e numa quadratura, que é um aspecto de tensão com Saturno. Vênus, para a astrologia, é o planeta dos afetos e também do dinheiro. Do lado positivo da oposição de Vênus com Urano, a gente tem uma abertura maior a coisas novas. Conhecer um novo lugar, se a pessoa é solteira, conhecer novas pessoas, se abrir outros tipos de pessoas, se a pessoa é comprometida, sugerir lugares diferentes, programas diferentes. Então tem esse lado estimulante do Urano. Mas a gente tem também o lado imprevisível, que é a possibilidade de começar a acontecer coisas com pessoas próximas. Por exemplo, um problema de saúde. O problema de saúde, aliás, vai ser ainda bem comum no mês de novembro, especialmente nessa primeira quinzena. Primeiro por conta desses aspectos que eu vou falar agora e também por conta da quadratura de Marte com Netuno. Marte está numa tensão com Netuno desde outubro. E agora, no dia 30 de outubro, Marte ficou retrógrado. Eu tenho 2 vídeos sobre isso. Um falando só sobre o fenômeno, que vai até 12 de janeiro de 2023, e um falando sobre o que vai significar para os ascendentes. Só que esse Marte retrogradando significa que ele vai repetir o mesmo aspecto com Netuno. E o que eu tenho reparado que esse aspecto está causando geral? Muita gente ficando doente. Seja com viroses, seja com problemas gastrointestinais, seja com alergias. Então tem muita gente doente e ainda vai ter, especialmente nessa primeira quinzena. Então fiquem ligados para essa possibilidade, especialmente quem tem filhos, crianças pequenas, que são mais vulneráveis. E Vênus com Urano, gente, vai também dar muito anúncio de separação. Isso já está acontecendo, porque no dia 8 de novembro nós temos um eclipse. Vai ter um vídeo meu, que vai ser o próximo, sobre esse eclipse. E eclipse é algo que um mês antes já está no ar. Então vocês já estão vendo notícias de finalização de parcerias, casamentos, e a gente ainda pode ter mais anúncios nesse período que vai do dia 3 a 9 de novembro. Outra coisa que a gente pode ter aqui, infelizmente, para algumas pessoas, é lazer adiado, tá? Lazer é um assunto de Vênus. E às vezes acontece um problema de saúde para uma pessoa próxima e uma viagem tem que ser adiada. Por exemplo, se você tem criança pequena, talvez você não vá viajar, talvez você tenha que remarcar a pousada. Vênus com Saturno, infelizmente, corta um pouco o barato de viagens. Ou então, pode trazer também deveres se interpondo aqui a um lazer. Sabe quando aparece aquele trabalho para você finalizar? Ou quando você tem um trabalho que se excede mais do que você imagina? Então, nesse período aqui, a gente tem umas travas aqui acontecendo no lazer, nos encontros, digamos assim, na vida social. Então, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência para lidar com isso. E uma outra dica também que eu dou para esse aspecto é: tenha mais cuidado na parte diplomática, a forma como você fala, como você trata as pessoas, porque aqui é muito comum, infelizmente, mal entendido. As pessoas ficam com autoestima não muito boa e aí elas entendem as coisas sempre de uma forma mais negativa do que na verdade aconteceu. Então é importante ter essa habilidade diplomática por esses dias, tá? Aguardem essa dica. Outra coisa é que aqui a gente pode ter despesas imprevistas, o que é bem comum se você pensar também em pessoas que estão com problemas de saúde, gasta aquela grana com remédio, às vezes tem que gastar um pouco mais com um médico, um profissional. Então assim, é uma fase um tantinho complicada.
E a ideia aqui não é causar negatividade, até porque eu também vou passar por todos esses trânsitos, mas fazer você entender o que está rolando. Outra coisa aqui, relacionamentos novos podem ter um lado estimulante, mas talvez tenha alguma coisa ainda que não está fluindo, pelo menos até o dia 9 de novembro. Essa configuração vai dos dias 3 a 9. É importante a gente perceber as datas. Então são esses os babados aqui envolvendo Vênus. E se você achou que acabou, não acabou, porque entre os dias 6 a 12 de novembro, o Sol e Mercúrio vão fazer os mesmos aspectos, tá? Os mesmos aspectos que Vênus fez. E particularmente entre os dias 8 a 10, Mercúrio vai estar envolvido nesses aspectos com Urano e com Saturno. Então anote esses dias. O dia 8 é o dia do eclipse, é uma terça-feira. Então, terça, 8, quarta, 9, quinta, 10, são dias que os sistemas vão estar aí com problemas, tá? Sistemas, internet, computadores, comunicações. Então, assim, são dias que podem ter falhas e travamentos, tá? Mas pegando de modo amplo, também entre os dias 6 a 12, o Sol aqui faz uma oposição com Urano e uma quadratura com Saturno. Será que isso tem que ser negativo, digamos assim, de cara? Será que não tem um lado positivo para isso? Tem sim. Tem um lado de fazer a gente perceber quais são as mudanças que a gente tem que realizar na nossa vida. Em que limitantes mesmo, a gente está preso, tá? Porque limite é uma coisa legal, mas limitação não é uma coisa legal. E as duas coisas são relacionadas ao planeta Saturno. Então, por esses dias, a gente vai perceber coisas que de repente estão limitadas ou onde a gente está se limitando, enxergando pequeno, não tendo uma visão mais ampla, e a gente vai ficar mais consciente de mudanças que a gente quer fazer. O Sol com Urano, que vai atuar ali, como eu falei, dos dias 6 a 12, dá muita impaciência. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado para não chutar o famoso pau da barraca, porque aqui dá vontade de romper. Mas como nós vamos ter Saturno também, Saturno tem um lado previdente que pergunta, mas será que você pode fazer isso? Será que você pode chegar no seu chefe agora e dizer, quero ir embora, não estou feliz aqui? Ou talvez você vai ter que cultivar uma certa paciência e ter um plano B. É importante destacar que a quadratura de Saturno com Urano é uma marca de 2022 e na verdade até de 2021. Então, essa quadratura, que é um aspecto maior que está rolando no céu, toda hora é tocada por planetas que passam mais rápido ali. E cada vez que essa quadratura é tocada, a gente vem com esse anseio de mudança. Mas essa mudança tem que ser construída. No coletivo, entre os dias 6 e 12 de novembro, pode esperar aí aumento de ventania, fenômenos da natureza, acidentes também, tá? Entre os dias 8 a 10, quando Mercúrio também forma aspectos com Saturno e Urano, temos aqui aumento de acidentes. E aí qual é o conselho? Ficar mais ligado, lidar mais com tensão, lidar mais com nervosismo. Já que a gente está falando de um período aqui de imprevistos, você vai ter que ter o quê? Jogo de cintura. É muito importante, porque se você ficar tenso com tudo e não souber ter um plano B, se virar, ter um pouquinho de flexibilidade, vai ser complicado. Aquela pessoa que quer tudo certinho e não sabe lidar com as coisas quando mudam, entendeu? Nesse período a gente vai ter que ter flexibilidade. Mas no coletivo, vocês vão ver, em todo esse período do dia 3 até o dia 12 de novembro, um período aí tendente a manifestações, um período tendente a protestos, a uma rebeldia maior, a uma agitação maior, com muita coisa acontecendo em várias partes do mundo. É importante entender isso, né? A previsão é coletiva, então pode rolar um protesto, sei lá, desde o Chile até o Brasil. Então é uma fase agitada, é uma fase de questionamentos, e na vida pessoal a gente pode ter efeito surpresa, a gente pode também ter que lidar com responsabilidades, um pouco de pressão, correria, estresse. Para mim, apesar disso não ser agradável, é familiar. Tem épocas que são assim e a gente tem que fazer o quê? Ficar esperto, ir lidando com as coisas, fazendo o que pode fazer. No meio disso vai estar rolando a quadratura de Marte com Netuno, que é um aspecto que também causa demoras, falhas e distração. A distração às vezes é causa aí de prejuízo, às vezes até de acidente. Então, eu diria o seguinte, no final do dia, tenta relaxar,
deixar as preocupações de lado e vai tocando com paciência o que puder ser tocado, porque o Saturno vai pedir isso. Então, por mais agitado que você fique, essa qualidade da paciência vai ser importante, porque afinal o Saturno está no meio. O Urano deixa a gente assim agitadão, impaciente, como eu falei, querendo mudar tudo, mas aqui não vai dar para ser imaturo, a não ser que você consiga bancar os seus atos. Pedir a demissão para o chefe, realmente consiga ir embora, tenha uma reserva financeira, pode se recolocar no mercado daqui a alguns meses, mas caso contrário, segure, tenha paciência, porque a gente está entrando aqui numa época bem explosiva. Algumas pessoas têm colocado aqui notícias relacionadas às previsões. Eu não consigo responder todo mundo, já deixei isso claro, né? Porque eu tenho várias redes, várias comunicações, mas isso é sempre bem-vindo. Podem colocar notícias, sejam de questões pessoais que vocês quiserem compartilhar, ou do que está rolando no mundo externo. A gente vai ter aqui um período bem agitado, inclusive para figuras de autoridade, porque o Sol também tem a ver com isso. Chefes, líderes, estão aqui numa época bem agitada e numa época cheia também de desentendimentos, de tensões. É o que se espera, e quando a gente sabe o que esperar, a gente não fica tão pilhado, pelo menos é a minha opinião. Eu acho que o conhecimento faz a diferença. Então, um beijo grande e aguarde o próximo vídeo, que vai ser sobre o eclipse do dia 8 de novembro. E não deixa de colocar aqui o seu like e também compartilhar esse vídeo se você gostou.